queridos amigos, queridas amigas que se encontram aqui presentes, caros amigos e amigas que estão acompanhando por meio de transmissão virtual de alguma natureza. Deus nos guarde, nos abençoe, nos envolva na sua proteção, nas suas bênçãos de paz. Antes das nossas considerações iniciais a respeito do nosso tema, gostaria de dizer, e com a permissão e inclusive autorização do nosso amigo e diretor dessa casa, José Milani, que quando no cristianismo primitivo ocorriam reuniões como essa, muitas vezes os cristãos primitivos, ao abrirem os livros do Novo Testamento e interpretarem alguma passagem, muitas vezes socializava a palavra para que outros pudessem falar. Mais tarde, esse hábito seria repetido por Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, a princípio, e depois em Uberaba, quando, segundo o próprio Arnaldo Rocha, Chico, quando recebia visita de pessoas que tinham perfil para falar principalmente, ele abria o Evangelho, interpretava alguma passagem e depois concedia a palavra a outro companheiro. Assim aconteceu com alguns expoentes hoje do movimento espírita, que ele concedeu a palavra para que esses indivíduos se tornassem conhecidos. Entre eles, o próprio Divaldo Pereira Franco, em 1947, quando conheceu Chico, ainda em Pedro Leopoldo, em uma das reuniões, em vez de Chico falar, Chico cedeu a palavra para que ele pudesse falar. E assim, nós vemos, por exemplo, o próprio Divaldo Milani tem uma militância na Mansão do Caminho, antes até da criação da Casa Sheila, e conhece muito mais do que eu. Divaldo tinha e ainda tem essa mania de, em alguns momentos, ceder algum momento da sua palestra para que outro companheiro fale. Já fui testemunha pessoalmente do professor André Luiz Peixinho estar presente na Mansão do Caminho e ele ceder a palavra para que Peixinho pudesse falar. Luciano dos Anjos, o intelectual, jornalista, já desencarnado, carioca, comentou certa vez em uma de suas obras que quando esteve na Mansão do Caminho, Divaldo pegou ele de surpresa, chamou ele na mesa e pediu para que ele tecesse alguma consideração a respeito do tema. E Luciano dos Anjos, brincando, disse que o povo fuzilava ele com o olhar, porque esperava que Divaldo falasse, e ele então fez uma breve consideração inicial e pronto. Como eu não sou Divaldo e ninguém está muito expectante para a minha fala, eu gostaria de fazer aqui uma breve secção da minha fala a fim de ouvir uma companheira que possa falar a respeito do tema. Por quê? Porque na nossa militância a gente tem tentado também possibilitar que outros companheiros falem e se tornem algo evidente, algo visível, algo em destaque. Como, aliás, aconteceu conosco. E eu faço com os outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse começando na oratória espírita. Falo isso porque nós coordenamos um grupo de estudo aqui do Evangelho e muitas pessoas muito capazes, Norma está aqui presente, é testemunha disso, muito capazes, passaram por esse grupo e estão aí agora expondo a doutrina espírita, divulgando com luzes abençoadas a doutrina. E se não fosse, de alguma forma, a nossa percepção e também a percepção de outros companheiros, talvez esses indivíduos, esses companheiros, ficassem muito tempo às escondidas, sem, de alguma forma, estarem colaborando. E oradores com perfil legítimo estão sendo colocados em alguns momentos a escanteio porque são discretos, porque são modestos, porque não querem aparecer, só querem trabalhar. Muitas vezes não são visíveis. Eu me refiro à minha amiga aqui, Patrícia Lins, porque é trabalhadora do Sheila já de algum tempo, prata da casa. Eu estava conversando com o Milani e o próprio Milani se assustou, dizendo, não, mas eu não sei que ela faz palestra? Ela faz exposição doutrinária e ela não gosta, peço inclusive licença modéstia dela, ela não gosta que eu indique o nome dela com o pudor natural, não, porque as pessoas conhecem você, então você tem certa credibilidade. Eu nem sei se eu tenho credibilidade nenhuma, mas as pessoas acham que você tem uma credibilidade, etc., e aí aceitam e topam. Eu digo, mas eu sei que ela tem um perfil compatível, se não tiver, eu dou um cascudo depois, mas ela tem um perfil e confio plenamente na consideração, porque eu convivo aqui durante muito tempo com ela, né? Mais de um ano ela fazendo considerações aqui no grupo de estudo nosso, e me pede para que eu não a indique para... Luiz já está sabendo da nossa casa, para que ela possa fazer palestra aqui, porque a gente também tem que prestigiar a prata da casa, né?
a gente convida oradores de fora e a gente se esquece que às vezes há pessoas aqui com perfil de fazer palestra e estão sendo ignoradas. Então, eu gostaria de solicitar a presença dela para que ela faça algum comentário sobre o tema. Boa tarde, minha gente. Se o nosso melhor amigo faz isso conosco, imagine quem não gosta da gente, né? Prometo ser breve. Jesus nos abençoe. Joana de Ângeles, na sua obra Vida, Desafios e Soluções, a 8ª obra da sua série psicológica, ela vai inaugurar o capítulo 4, Energias da Vida, falando de hábitos mentais. Os hábitos mentais têm tanta importância e relevância que Allan Kardec, em abril de 1857, quando ele vai falar de Lei de Adoração, parte 3ª de O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar na questão 649, o que é adorar a Deus? E a espiritualidade superior vai lhe responder, elevar os pensamentos ao Criador. Ora, se elevar os pensamentos ao Criador é iniciar, é desenvolver as primícias da nossa comunhão com a lei divina, com o Pai Celeste. Quais não seriam os desdobramentos negativos de nutrir pensamentos de ódio, de rancor, de angústia, pensamentos atormentados? Joana de Ângeles, então, neste capítulo, nessa obra, vai dizer que os hábitos mentais eles precisam ser burilados e nós devemos empregar o esforço da nossa vontade para nos demorarmos nos ideais superiores. Porque é bem verdade que a nossa organização psíquica assemelha-se a uma casa mental. E é como se no término dessa casa nós tivéssemos os instintos, os primitivismos, os primarismos psicológicos, e é bastante natural que nós estejamos mais acostumados com os instintos. Mas nós precisamos subir os degraus dessa casa, alcançar o pavimento do meio, onde está a nossa consciência, a nossa força de vontade, e nos esforçar para ficar no pavimento superior, dos ideais superiores. Porque, em verdade, a organização mental ela se confunde com a organização da própria vida. E quando nós estivermos despojados do nosso ergasto no carnal, a nossa psicosfera realmente não vai restar. Nós estaremos levantados com o nosso céu e inferno, que não passam de estados de consciência. Então, qual a natureza dos nossos pensamentos? E a que construções nós estamos nos dedicando na nossa vida? Porque nós somos como engenheiros ou arquitetos. Pensamos, plasmamos a realidade que queremos para mais tarde aquilo se desdobrar com ações. E nós ficamos a imaginar qual seria o ser que teria para nós essa exemplificação máxima dos melhores hábitos mentais. E não podemos recorrer a outro senão Jesus. Na verdade, toda a série psicológica de Joana de Ângeles, ela se dedica a analisar a psicologia, o psiquismo de Jesus, de diversos prismas. Então, assim, ela desenvolve uma psicologia espiritual que toma por base a psicologia transpessoal, mas vai muito além. E nós nos lembramos do capítulo 27 da obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, quando Humberto de Campos vai narrar a oração do luto. Ele diz mais ou menos assim: Jesus havia acabado de se despedir dos seus discípulos no sermão do cenáculo, quando, ao redor de uma mesa, ele sentou para a última ceia. E nós devemos lembrar também que foi naquela ocasião que ele lavou os pés dos seus discípulos num ato de extrema humildade. O governador do orbe, lavando os pés de pescadores, cobradores de impostos e comerciantes, pessoas comuns e imperfeitas como nós. Então, ele termina aquele banquete e sai para cismar no Monte das Oliveiras, mas sai acompanhado de 3 dos seus discípulos, Simão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. Jesus costumava meditar, porque era através da meditação que ele se alimentava espiritualmente nessa comunhão com o Pai. Então ele sobe ao Monte das Oliveiras e pede que esses apóstolos o acompanhem. Então ele diz: em verdade, meus irmãos, em verdade vos digo que recebi a visita de um anjo que veio me consolar para o martírio que se aproxima. E vos convido para que nós possamos orar e vigiar. Todos se sentam, fecham os olhos e começam a elevar os pensamentos ao alto. Daqui a pouco, os apóstolos estão dormindo. Jesus os surpreende e os admoesta: será que vocês não podem parar um minuto para orar comigo?
Mais uma vez, uma tentativa, e eles dormem de novo. E nós pensamos que essa história tem uma lição bastante importante para nos dar. Primeiro, que nós temos pouco costume de nos demorar nos ideais superiores, e aquilo que nós não estamos acostumados a fazer, perdemos a prática e logo adormecemos. Por isso que Joana vai dizer nesse capítulo que esse saneamento mental é o hábito. Nós fazemos agora, não temos pleno êxito, tentamos de novo e assim vamos criando um hábito positivo. E a outra grande lição é que nesse ideal de ascensão, embora nós estejamos aqui convivendo uns com os outros, quase sempre a nossa purificação é um caminho solitário. Embora tenhamos a companhia e o afeto de todos, nós somos os únicos responsáveis pelo pensamento que temos e pelo nosso próprio ato de isolamento. E por fim, já cedendo a palavra ao meu amigo, nós acreditamos o seguinte: muitas vezes, assim como os apóstolos, lá no Monte das Oliveiras com Cristo, nós permanecemos adormecidos, dormindo perante os ideais superiores que nos aguardam. Nós temos uma espiritualidade superior que nos assiste e que permanece de mãos estendidas ao nosso redor, apenas esperando o nosso esforço de vontade. Será que nós realmente estamos querendo nos encontrar com Cristo? Como, por quê e de que forma criar hábitos mentais? Flávia vai explicar para a gente. O poeta inglês Lord Byron, poeta e literato famoso, em que pese a sua vida pessoal um tanto atribulada, era um gênio da literatura. Em um dos momentos especiais de rasgo de inspiração, ele costumava dizer o seguinte: tudo que existe, um dia foi um pensamento, um dia foi uma ideia, um dia passou pela cabeça de alguém, um dia foi apenas, se é que é apenas isso, uma elaboração mental, para mais tarde se materializar em algo concreto. Tudo que os olhos humanos repousam já passou pelo psiquismo de alguma forma, pelo menos naquilo que diz respeito às construções do próprio ser humano. Tudo aquilo que o ser humano engendra, elabora, produz, foi produto, a princípio, da sua função mental. Um dia foi apenas algo na mente de alguém, na mente humana. O pensamento é um tema muito complexo, muito difícil até hoje. Ao longo da história humana, indivíduos, referência, intelectuais de grande conhecimento, filósofos e pensadores se debruçaram sobre o pensamento para tentar entendê-lo e não conseguiram de maneira absoluta compreender, pelo menos, algumas questões que dizem respeito à natureza do pensamento. De que é constituído o pensamento? O que é realmente o processo mental? Como se opera as funções cognitivas, as funções do pensamento? E se existe alguma coisa que é cognitivo e alguma coisa que é mental e que não é cognitivo, de que natureza é? Além do pensamento, existe alguma coisa no mundo mental para além do pensamento? E de que natureza é feito esse pensamento? Como se processa? Como se articula com a linguagem, com a senso-percepção, com a interação do ser humano no mundo, no comportamento? Algumas dessas perguntas foram respondidas, ou pelo menos em parte respondidas, mesmo que de maneira não absoluta, e outras ainda permanecem como mistério, ainda permanecem como um tema impenetrável. O pensamento é uma arte muito complexa. A elaboração mental é algo ainda desafiante. As ciências, mesmo as ciências do comportamento, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, engatinham os primeiros passos para entender o mundo mental, que, aliás, é muito complexo, e que a ciência começa a perceber um pouco dos seus vestígios, entender um pouco do seu funcionamento, sem abarcá-lo de maneira completa. O mundo mental é algo tão interessante, que já começamos com um problema metodológico ao estudar o pensamento.
que é o seguinte: toda investigação científica, toda perquisição metodológica, toda tentativa de examinar um fenômeno na ciência ou na filosofia, parte de um movimento em que o observador fica alheio ao objeto observado para examiná-lo com uma certa relativa imparcialidade e a utópica neutralidade científica. Mas pelo menos se tenta ter uma certa parcimônia ao examinar o fenômeno, estando alheio a ele. Como examinar o pensamento? Se para entender o pensamento eu tenho que usar o próprio pensamento. Para tentar explicar a natureza e entender a natureza do pensamento, eu preciso fazer recurso dele, da própria função mental. Eu estou mergulhado no tema que eu tento observar e eu tento transformar em objeto de estudo. Aí, a partir daí, já existe um grande problema. É por isso que boa parte dos pensadores não buscaram entender o pensamento. Aceitaram o pensamento como uma realidade e nada mais, como uma função da mente e nada mais. Alguns, como Hegel e outros do materialismo, estabeleceram o pensamento como algo metafísico e nada mais, para explicar, que seria algo em dissonância com a matéria. Os célebres textos de Hegel, que fala de espírito e matéria. Espírito, na literatura de Hegel, não é o espírito para nós. Espírito, na literatura de Hegel, é tudo aquilo que não é matéria. Tudo aquilo que é mental, tudo aquilo que é imaterial, é espírito para ele. Já que Hegel, na sua dialética, também elabora pressupostos do futuro materialismo histórico, materialismo dialético. Naturalmente que essa é a ideia. E é por isso que grande parte dos pensadores nem procuraram examinar o pensamento. Tomaram como uma realidade, como um pressuposto aceito, tácito, subentendido, e procuraram entender o reflexo, os efeitos, as consequências do pensamento no comportamento, sem tentar penetrar a sua origem, como ele se processa, como ele funciona e qual é a natureza do pensamento. Porque já temos um erro metodológico, ou melhor, um problema metodológico, um problema de objeto de estudo. A verdade é que aqueles que tentaram mergulhar o intelecto e a investigação do pensamento trouxeram a sua colaboração, todas elas de maneira parcial. Platão, quando tenta elaborar o pensamento, fala que o eidolon, o mundo das ideias, é feito de eidos, ideia, e que deve ter o mesmo tipo de substância, sem ir adiante além disso. Dizia que o mundo das ideias deve ser feito por uma força mental, sem entender a força mental dos próprios seres humanos que estavam no mundo dos sentidos, no mundo concreto, no chamado mundo real. E assim nós vemos, por exemplo, outros como Descartes, que estabelecia a ideia do penso logo existo, cogito ergo sum, tão propalado na história, na tradição filosófica. Esse pensador que estabelecia como base fundamental a ideia de que o ser humano, a partir do pensamento, não apenas se diferencia dos outros seres, mas também, graças ao pensamento, ele pode fazer elaborações e reflexões sobre si mesmo, e é por isso que ele tem consciência da sua existência, por causa da possibilidade que ele tem de pensar, de raciocinar, de elucubrar. O pensamento é extraordinário porque tem vieses e direcionamentos os mais distintos. Sócrates, pensando, estabeleceu a doutrina da maiêutica, a educação, o parto das ideias. Schopenhauer, pensando, estabeleceu as suas teses a respeito da vontade, do poder, do querer. Sigmund Freud, pensando, examinou a estrutura da personalidade humana, entendendo de maneira sem igual a libido, a sexualidade e os fenômenos consequentes. Albert Einstein, pensando, produziu 5 artigos que abalou a história da ciência como nunca antes, todos eles merecedores do Prêmio Nobel de Física, cada um deles concorrendo com ele mesmo, e ele próprio ganhou em 1905, graças ao seu efeito fotoelétrico. E assim nós vemos que em cada área do saber, em cada área de atuação humana, o pensamento se processa com características específicas, especiais. Leibniz, o famoso matemático e filósofo alemão, também se interessou a princípio pelo pensamento e estabeleceu na sua teoria da mônada a ideia
de que a substância mônada, que seria um elemento de substância simples primordial, seria também a base do pensamento, sem entrar em outras considerações, tomando, como a maioria dos filósofos, o pensamento como a realidade per si, sem aprofundar mais do que isso. A psicologia do século XVIII, do século XIX e XX, a chamada psicologia científica, quando se liberta da tradição filosófica da psicologia ancestral e se torna com status de ciência nos grandes laboratórios, a princípio da Alemanha e do resto da Europa, para mais tarde apresentar as suas estruturações, tentou, a princípio, examinar o pensamento de uma forma laboratorial, através das reações que os indivíduos tinham a determinados estímulos, a fim de calcular, em complexos cálculos matemáticos, sem solução total, a velocidade do pensamento, a reação mental, mas claro que redundando em fracasso e em dificuldades infinitas. Porque a verdade é que quando a gente fala em pensamento, a gente está usando uma palavra para falar de várias manifestações diferentes, já que o ser humano não pensa da mesma forma sempre. Não há uma qualidade, uma natureza apenas da forma de pensar. Porque existe o pensamento que é reflexivo, e existe o pensamento que é uma memória que se evoca. São de naturezas diferentes. Só para citar um. Existe o pensamento que eu tenho ao ver alguma coisa e ao visualizar eu penso por imagem. E eu já estou pensando naquilo que eu visualizo. Daí a ideia de você dizer assim, negar o pensamento, você acaba reforçando ele. Se você pensar, não pense na moça de vermelho, você já está pensando. Então é aquilo que se reforça. A psicologia, portanto, tentou entender o pensamento através dos seus variados estudiosos. No behaviorismo, o comportamentalismo norte-americano, com Skinner principalmente, estabeleceu-se que o pensamento é uma espécie de comportamento privado, não verbal, em alguns momentos se manifestando de natureza verbal, mas é um comportamento que não nos interessa. Boa parte dos autores diz se o pensamento é algo que não se manifesta em comportamento, e o behaviorismo, principalmente o behaviorismo radical, tentava focalizar nos comportamentos manifestos, naquilo que é patente, naquilo que é empírico, para examinar a relação desses comportamentos com o meio, já que toda a teoria comportamentalista é o ser humano em interação com o meio ambiente, e os comportamentos que ele provoca como reforçador ou não reforçador do meio ambiente, e o ambiente reforçando ou não os seus comportamentos, vai estabelecer Skinner e outros autores que se o pensamento não se manifesta, não nos interessa enquanto psicologia, não nos chama atenção, não deve ser objeto de estudo, porque como não consegue ser palpável, não consegue ser mensurável, não consegue ser avaliado do ponto de vista do rigor científico, laboratorial, experimental, esse pensamento é como se não existisse. Essa era a ideia da psicologia comportamentalista. Piaget, o célebre estudioso de moluscos, biólogo, que mais tarde entrou no desenvolvimento da gênese do pensamento humano, a epistemologia genética, que era a tese que ele levantou para tentar entender de onde é que surge o pensamento. Embora não solucionasse completamente, ele falava que a estrutura do pensamento vai se construindo em bases, de dentro para fora, em estruturações que vai possibilitando o organismo, o ser humano, interagir com o meio e assimilando novas realidades. É a teoria cognitiva começando a surgir a partir de Piaget. Os processos mentais elaborados a partir da estrutura neuronial que é produzida e mais tarde a interação no meio. Portanto, num movimento que é mais centrífugo do que centrípeto. Mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Outros autores, discordando de Piaget, tentavam fazer a dialética, tentavam fazer o contraponto, estabelecendo, como é o caso de Levi Vygotsky e outros, na área da educação, que, em verdade, o ser humano vai se construindo enquanto bebê, primeiro através das interações de estranhos em cima dele, para depois o pensamento se estruturar. A tese da psicologia sócio-histórica e das abordagens sócio-históricas de maneira geral. Vygotsky chegava a dizer que a linguagem antecede o pensamento. Por quê? Porque o bebê, antes de falar, é falado. Ou seja, se fala em torno dele, no ambiente familiar.
e ele vai apreendendo essa linguagem para depois pensar. Então ele internaliza a primeira linguagem que ouve no aparato, graças ao aparato biológico, para depois internalizando pensar. As duas teses até hoje brigam dentro da ciência, brigam no bom sentido, ou seja, discutem. O que é que vem primeiro? O interno para fora ou o social para dentro? A verdade é que esses elementos são muito complexos. As ciências cognitivas, no entanto, tentam até hoje estabelecer um parâmetro de onde é que surge o pensamento. Qual é o momento que se nasce o pensamento? Freud e a psicanálise tentavam também entender a ideia de que a criança, na conceituação freudiana, é apenas instinto, é apenas id, automatismo, é apenas libido. O termo libido na obra freudiana não é apenas sexo, mas é energia, é elan vital, desejo, vontade, que move a criatura. Para ele, tudo isso é libido, para Freud, tudo isso é libido, e isso é que move a criatura em todos os sentidos considerados. Tanto é que em alguns textos Freud usa a expressão grega antiga de eros, força vital, né, da tradição grega antiga. E naturalmente que vai dizer Freud que antes é eros. Essa empolgação, esse desejo da vida, para depois, lentamente, a estruturação do ego na criança ir se formando, esse senso de identidade, e é aí que surge o pensamento. Pelo menos o chamado pensamento elaborado, pensamento consciente, pensamento deliberado. Porque na psicanálise já existe a ideia de construtos ou manifestações rudimentares de pensamento que são inconscientes. Portanto, se é assim, surgiu antes da própria estruturação do ego. A verdade é que na psicanálise há uma série de conjecturas a respeito do pensamento. Não apenas em Freud, que vai estabelecer que nós não somos donos da nossa casa mental, que boa parte da nossa casa mental é comandada por fenômenos automáticos inconscientes. Joana de Ângeles, no texto referido que nos serve de tema, se utiliza desse conceito, dizendo que, da mesma forma que há automatismos físicos que acontecem em nosso corpo, que estão se dando sem que nós praticamente nos demos conta, batimento cardíaco, circulação, movimento peristáltico, digestão, respiração, uma série de fenômenos que se dão sem a contribuição da nossa consciência. Da mesma forma, há pensamentos inconscientes, conteúdos inconscientes que estão sendo produzidos em nós. A metáfora do computador vale a pena ser utilizada. A ideia de a memória RAM ou os elementos do computador estarem sendo consumidos em um programa ou em uma janela que está minimizada ali. Está acontecendo, só que o usuário está focado em outro programa, em outra janela. É mais ou menos essa a ideia da nossa casa mental. Por isso que Lao Tse, o pensador chinês, em um dos momentos cômicos da sua vida, não se sabe se é realmente verdadeiro, mas é uma tradição chinesa que ele escreveu isso, então possivelmente deve ter havido, porque ele me parecia ter um temperamento cômico. Ele costumou dizer, em dada ocasião, que havia sonhado que era uma borboleta, e ao acordar ele não sabia se era um homem que havia sonhado que era borboleta, ou se era uma borboleta que estava sonhando que era homem. Ou seja, essas realidades consciente e inconsciente, que estão o tempo todo se relacionando. Na psicanálise, a ideia que a psicanálise faz é que o inconsciente predomina sobre o consciente. Freud chega a utilizar a metáfora da maçã, cuja polpa é o inconsciente e a casca é a consciência. Mais tarde, um dos seus discípulos utilizou a metáfora do Oceano Pacífico e uma nós, que seria a consciência, jogada no oceano sobre todo o oceano do inconsciente profundo da criatura. A ideia de que há fenômenos que se dão psiquicamente falando e que influenciam a nossa conduta sem nos darmos conta. A proposta das teses da psicanálise é tornar consciente aquilo que é inconsciente. Mesmo que isso seja impossível de fazê-lo 100%. Mesmo que parte da nossa vida mental permaneça inconsciente para sempre, porque em certa medida a psicanálise vê a vida do homem de uma maneira não muito positiva, de uma maneira não muito feliz. Freud costumava dizer que a psicanálise não dá felicidade a ninguém. Dá reflexão para entender as próprias neuroses. Lacan repetia isso em outras palavras, de alguma forma dizendo que
o ser humano vive essa dinâmica do mundo mental que ele não consegue abarcar completamente. Mais tarde, Carl Gustav Jung, para complicar um pouquinho mais, Jung, o discípulo de Freud, vai dizer, além do inconsciente de Freud, ou seja, aquilo que eu recalco, aquilo que eu reprimo, os momentos da infância que eu não consegui digerir direito e eu acumulei, conflitos e traumas que eu vivenciei e que eu arquivei no inconsciente e mais tarde influenciam o meu modo de funcionar, o meu modo de pensar. Além disso, existe um outro inconsciente, que é o coletivo. E que o ser humano, na psicologia de Jung, está em conflito entre o pessoal e o coletivo o tempo todo. O inconsciente individual e o inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo há as reminiscências de toda a história da civilização. Os padrões que se repetem da evolução antropológica e sociológica da criatura. Em termos mais simples, é como se Jung pegasse a evolução de Darwin e levasse para a psicologia. E dissesse que da mesma forma que há um evolucionismo da seleção natural, das espécies, do ponto de vista fisiológico e biológico, há também um evolucionismo e padrões que se repetem de natureza psíquica, de natureza psicológica. Então essa era a ideia dos arquétipos junguianos. E ainda depois de Jung, os psicólogos humanistas, os psicólogos transpessoais, tentam entender a natureza da função mental sem conseguir completá-la, sem conseguir abarcá-la profundamente e totalmente. A função mental ainda é um desafio. Basta dizer que ninguém vive sem pensar, pelo menos na normalidade psiquiátrica. Qualquer um de nós que está numa certa normalidade psíquica nunca deixa de pensar. É uma função online que não para e não descarrega a bateria. É melhor que o WhatsApp. Porque o tempo todo, quando eu digo, eu não estou pensando em nada, está pensando sim. É uma sensação de que eu não estou pensando em nada. Como dizem os budistas, não, você está pensando no nada. Mas não é que você esteja pensando em nada. Até porque o nada não existe. Às vezes não é um pensamento mais concreto, talvez um movimento consciente de pensar em alguma coisa, mas estamos sempre pensando na esfera mental. E João de Ângeles, no capítulo que nos serve de tema, vai dizer, se é impossível deixar de pensar, é uma questão de escolha, pensar em algo positivo ou em algo negativo. E desenvolve esse pensamento. Porque quando ela começa assim, parece que é fácil, mas não é. Não é simples. Não é tão banal assim. Eu agora quero mudar de pensamento, senão estou fazendo um discurso todo contrário ao que até agora eu fiz. Eu falei que há padrões inconscientes, que há elementos inconscientes arraigados, que às vezes me fazem funcionar de determinada forma. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, no século XIX, trouxe as informações a respeito da realidade do ser espiritual que nós somos, para além da psicologia humana, da realidade material e de todas essas fantásticas colocações da ciência do comportamento e da filosofia também sobre o pensamento. O Espiritismo vem dizer, complementando a ciência, que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Questão 23 da obra O Livro dos Espíritos. E mais tarde, na questão 76, ele volta a perguntar agora de uma forma sutilmente diferente, que definição se pode dar dos espíritos? E as vozes imortais respondem, os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. Então Allan Kardec faz uma colocação interessante. Existe um princípio inteligente do universo? Então existe um princípio que não é inteligente do universo, que é o princípio material. Existe a divindade acima dos dois. E existem gradações evolutivas do princípio inteligente, desde da chispa divina, do psiquismo divino, até os seres angelicais que evoluem. E existe um princípio material, desde os fluidos, dos fenômenos mais sutis da matéria cósmica, até a matéria mais densa que nós conhecemos, todas elas fazendo parte desse princípio material. Allan Kardec, então, vai dizer que a inteligência é a manifestação por excelência do espírito. E aqui há um parêntese. Quando Allan Kardec utiliza a expressão inteligência no Livro dos Espíritos e na obra da Codificação, ele não quer dizer apenas inteligência no sentido de capacidade acadêmica de conhecimento. Quando ele fala que o espírito evolui intelectual,
e evolui moralmente, que a evolução é intelectual e é moral, ele está dizendo que a evolução intelectual abarca a evolução do discernimento, do psiquismo, da compreensão, da noção das coisas, e não apenas o conhecimento acadêmico de determinada ciência, de determinada especialidade. Aliás, esses conhecimentos acadêmicos são recursos para a alma aprimorar-se na compreensão das coisas. E quando ele fala evolução moral, ele não está falando apenas na evolução de comportamentos religiosos. O moral aqui abarca o emocional, do sentimento, abarca o comportamento, a forma de lidar com o outro, a inteligência emocional de Daniel Goleman, está tudo aqui. Ele usa palavras econômicas a Kardec para abranger o universo. Então, quando Kardec usa na codificação a palavra inteligência, ele não está falando apenas em título de doutorado e pós-doutor. Ele está falando na capacidade do indivíduo compreender as coisas, discernir a respeito das coisas. Então, o espírito tem a inteligência como a sua forma de manifestação por excelência, a ponto de Kardec dizer que inteligência e espírito se confundem em uma coisa só, mas não podemos negar que espírito não é inteligência. A inteligência é a função que o espírito tem de manifestar, mas o espírito é um pouco mais, embora para nós seja uma mesma coisa. Inteligência e espírito seja a mesma coisa. Olha que coisa interessante, que questão interessante que Allan Kardec coloca aqui na questão da função mental. E ele estabelece então que o pensamento é a forma do espírito se manifestar. E aqui começa a revolução que a doutrina espírita oferece para nós. No capítulo que nos serve de tema, Joana de Ângeles vai dizer, hábitos mentais, que é necessário treinar o pensamento, porque o pensamento é também uma função que é escrava ou refém de hábitos. Todas as capacidades do ser humano estão sujeitas a hábitos. O ser humano é um animal de hábitos. E quem não tem bons, tem maus hábitos. Mas ninguém vive sem hábitos. O que significa dizer que a forma nossa de pensar é também um hábito que em algum momento foi arraigado. Em algum momento a gente se acostumou e arraigou, enraizou o nosso modo de pensar dessa forma. Da forma como nós pensamos. E a gente nem se dá conta, por isso que é difícil mudar o pensamento. Porque quando a gente para, daqui a pouco a gente está pensando as mesmas coisas que a gente está acostumado a pensar. O padrão antigo. Às vezes a gente pega um livro para orar, para ler algo positivo, ou fecha os olhos para orar e vem aqueles pensamentos perturbadores, aquelas coisas. Muita gente me fala isso. Eu começo a orar, vem as perturbações, etc, aquela coisa. É um obsessor? Não, não tem nada a ver com obsessor. É porque toda vez que a gente insiste em mudar um padrão, o inconsciente no padrão antigo tenta predominar, tenta puxar. Nós vivemos de hábitos. Os hábitos se incorporam. Mudar o hábito é que é difícil. Pensar uma vez ou outra positivo é fácil. O problema é mudar o hábito. E isso às vezes leva uma encarnação inteira. Uma existência toda. Mas não é para desanimar, não. É para animar. Porque Buda dizia o seguinte. Buda dizia na época dele, ele nem falava de meditação. Ele falava de concentração. Ele dizia, se o indivíduo não consegue 7 minutos, consegue em 7 horas. Se não consegue em 7 horas, consegue em 7 anos. Se não consegue em 7 anos, consegue em 7 reencarnações. Mas começa. Ou seja, é a ideia de que, como diz Joana, é necessário ir, não brigar com os pensamentos, não ficar... Porque, como eu disse aqui, se eu brigo, eu estou reforçando. Se eu tenho um pensamento negativo que de vez em quando me vem à tona e eu fico brigando com ele, eu estou dando alimento a ele. Essa é a sutileza. As religiões ao longo das épocas fizeram isso. Flagelando os indivíduos. O indivíduo tinha um pensamento pecaminoso entre aspas, tinha um pensamento negativo, então o indivíduo se flagelava, se punia, aplicava silícios em si mesmo, fazia rituais religiosos de reabilitação, machucava o corpo e continuava pensando. Então, a ideia espírita é diferente. Vai dizer Joana de Ângeles que não é para a gente combater, até porque tudo que nós temos hoje em termos de conquista mental, moral, é o resultado das escadas anteriores que a gente subiu.
Porque uma coisa aproveita a outra e puxa a outra, por incrível que pareça. Os sentimentos mais elevados são filhos do instinto. Aliás, quem diz isso é André Luiz na obra No Mundo Maior. A fera que lambe o filho é a futura mãe que acaricia o filho nos braços. O leão que se coloca à frente da caverna é o futuro genitor que busca a sobrevivência e a manutenção do lar. E assim por diante. É o psiquismo que vai ensaiando as futuras formas de sentimento em instintos primários. Então os instintos não são destruídos, são transformados, são modificados. O pensamento também. Então é necessário aceitar o pensamento, mas não se contentar com eles. Essa é a ideia. Acolher, assumir a minha realidade mental, mas trabalhar de maneira amorosa, de maneira compreensiva para mudar. Mas o espiritismo não para aí. Porque até aí você pode recorrer à autoajuda. Lê um livro, pensa positivo. Aí tem um aborrecimento e já deixou de pensar. Aí é fácil. Porque eu podia chegar aqui nessa palestra e só falar de autoajuda. Pense no bem, seja o Senhor das Estrelas, você é o novo Jedi, já que Star Wars está na moda. Aí você sai daqui, tem um problema no trânsito e perdeu toda a vibração. Isso é fácil. É fácil acontecer. Eu estou colocando em você uma situação que é temporária. Porque nós oscilamos. O problema não é oscilar. O problema é mesmo eu estar triste, estar alegre, eu não deixar de ser feliz. Porque felicidade é uma categoria acima. Então, o pensamento negativo, aqui vem a revolução que o Espiritismo oferece. Aqui vem uma coisa que nunca a tradição religiosa antes pensou dessa forma. Allan Kardec, quando examina o Código Penal da Vida Futura em O Céu e o Inferno, quando examina a realidade do pensamento do indivíduo, seja no Céu e Inferno, mais tarde em A Gênese, e mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, e mais tarde nos itens de prece, Kardec vai dizer uma coisa revolucionária. Vai dizer que todo pensamento é consequência, é efeito de uma imperfeição. Até aí tudo bem. Ou seja, se o indivíduo pensa de maneira negativa, é porque é o resultado já de uma imperfeição. Só que aí Kardec vai dizer o seguinte, a doutrina vai dizer de maneira diferente. Em vez de ficar lutando para superar na base da violência o pensamento, é necessário trabalhar a imperfeição. Quando eu modifico a imperfeição, eu deixo de pensar. É muito mais coerente do que eu ficar fazendo musculação mental para me libertar de uma coisa que quanto mais eu me liberto... É que nem Satanás na Idade Média. Não pensa no diabo, o diabo estava presente na Idade Média, o tempo todo. Porque era a mentalidade religiosa. Então, é o pensamento negativo. Por isso, o Espiritismo se concentra na conduta moral. Você pensa negativamente e trabalha a sua conduta. Sabe por quê? Porque o pensamento está sendo mantido pela tentação, imperfeição, pela tentação de concretizar aquilo que você pensa. Então, eu vou explicar de maneira bem ilustrativa. O trânsito de Salvador, que é um trânsito muito tranquilo. E aí, eu saio no trânsito e eu tenho mania de xingar as pessoas, de ser o dono da rua, costurar a rua, de atravessar as pessoas, né? A pessoa me corta, eu então digo algumas coisas assim sonoras, faço alguns gestos assim que o horário aqui não permite eu fazer. Então eu digo algumas coisas, né? Ora, se eu quero mudar o meu pensamento, primeiro eu tenho que me concentrar a evitar me comportar dessa forma. Então eu vou me policiar. O pensamento vai vir. De reação. Vem, porque é hábito. Quando eu consigo ter o controle da conduta, eu realizei o primeiro passo, mas continuo pensando. De vez em quando, lá na frente, eu estou achando que eu já estou bem na fita. Daqui a pouco, ó, a tentação de novo de dizer umas coisas assim cristãs, aquele indivíduo que passou por mim, me cortou, não me deixou passar no... Né? Me fechou no trânsito. Então vem a tentação, pensei, mas não agir. Até que com o tempo, vai ocorrer alguma situação e eu nem mais reajo, nem mais penso. Eu até tenho compaixão da criatura.
Mas isso são exercícios. A gente quer mudar a ordem, quer primeiro pensar positivamente para depois se comportar. Não, o pensamento é fruto de uma imperfeição do espírito. Por isso que na doutrina kardeciana, o foco maior é na sua conduta moral. Procure trabalhar o seu comportamento. Porque o pensamento vem como consequência. Mas é importante também trabalhar o pensamento. Joana diz isso na mensagem. Porque senão a gente também vai fazer um movimento que muita gente fez na religião, que é o seguinte: eu tenho uma conduta apenas exterior, mas internamente eu sou outra coisa. Aí eu erro. Não, o comportamento moral que Kardec coloca é um comportamento moral sincero, legítimo, de estar atuando no bem e estar progredindo quando eu atuo no bem e me melhorando. Mesmo que ainda pense negativamente. O problema não é pensar negativamente. O problema é abraçar o pensamento e ficar agasalhado ao pensamento negativo. Porque aí, se eu fizer isso, eu vou me comportar assim. Por isso, Joana vai dizer o seguinte: o homem é o resultado daquilo que pensa. Portanto, daquilo que escolhe se fixar. Pense na metáfora da televisão. Eu sempre falo isso em palestra. Se você tem um controle de televisão na mão e você muda o canal, às vezes você não prevê o que vai aparecer no próximo canal que você muda. Às vezes vem uma coisa agressiva, violenta, uma cena negativa, desconfortável. Se você mudou de canal e veio essa cena, já está na tela mental. Já está na mente. Agora, ficar no canal ou mudar de canal, a gente tem essa escolha. A mente é como se fosse essa televisão. Pensar negativamente, todos pensamos. O problema é se fixar demais. Mas, ainda assim, a conduta e o comportamento humano e o psiquismo humano ainda é muito mais complexo do que isso. Por quê? Porque há padrões em nós que são padrões muito fortes que nós trazemos. Padrões inconscientes. Porque durante toda a encarnação a gente pensou negativamente, a gente pensou de maneira pessimista, a gente pensou de maneira desagregadora, aí agora quer parar e pensar positivamente não vai conseguir, porque o inconsciente está cheio daquela programação anterior. Além disso, existem padrões inconscientes com os quais a gente está pensando e que vêm de outras encarnações. Sabe o que eu quero dizer? É que nós podemos ter alguns padrões nossos de forma de funcionar que a gente está alimentando há 500 anos. Há 1000 anos. Há 1500 anos. Aí que a coisa se complica. Daí quando você olha para sua sogra e pergunta assim, quando foi que esse problema começou? Tô brincando. As sogras são maravilhosas. Mas pode ser que o problema começou há 2000 anos. E você quer mudar em alguns dias. O que eu quero dizer com tudo isso é que o Espiritismo, quando fala em devotamento, em serviço ao próximo, em abnegação, não quer fazer filantropia para o próximo apenas. Não quer fazer apenas um serviço social. Quer dizer que a prática do altruísmo é uma grande oportunidade para a gente se trabalhar por dentro. Infelizmente, algumas pessoas pegaram uma caridade e acharam que era apenas um movimento de braçal, de fazer para fora. E a gente vê relato de espíritos desencarnando. Já contei aqui a história de irmão Jacó, que é muito conhecido entre os espíritas, Frederico Figner. Já contei a história de Otília Gonçalves, daqui de Salvador, diretora da Mansão do Caminho, a primeira diretora da Mansão do Caminho, junto com o Divaldo. Otília Gonçalves, pioneira ali, né? Que esteve no início da fundação da casa, que renunciou à sua vida material. Em determinado período da vida, ela renunciou tudo e foi morar na Mansão do Caminho e adotou um monte de criança para ser mãe dessas crianças. E olha que ela tinha uma situação econômica, financeira muito boa. Mas ao desencarnar, teve dificuldade de sair do cadáver. Presa aos despojos, sentindo falta de ar, com o caixão sendo inumado e ela presa aos despojos, aos restos mortais. Sendo ajudada pela própria Sheila, que na obra está com o pseudônimo Irmã Liebe. Liebe em alemão significa amor. Sheila era alemã. Que desligou, que fez os últimos desligamentos dos laços perispirituais, e ela explica por quê. Ela fez uma ação, ela tinha méritos, tanto é que Sheila foi resgatá-la. Ela tinha muitos méritos, porque a ação do bem, qualquer que seja, tem mérito. Mas ela fez muito por fora e se esqueceu de construir por dentro. Então ela era ativa, ela trabalhava, ela se dedicava ao bem, mas ela se esqueceu de mudar o temperamento, de trabalhar a paciência, o caráter.
E quanta gente, quando a gente vê, por exemplo, uma Teresa de Ávila, não construiu nada por fora. Não teve uma obra que ela construiu, mas fez tanto por dentro, que é o que fez. Quantos líderes notáveis. Quando a gente vê, por exemplo, Martin Luther King, não ergueu, que eu saiba, nenhuma instituição, mas fez tanto por dentro, é evoluindo com as suas pregações, porque não é a pregação, não é a palestra, é o que é que a atividade que eu faço faz em mim. Quando ele desencarnar, os espíritos não vão dizer assim, quantas palestras você fez? Deixa eu anotar aqui. Não, vai perguntar o que é que você se tornou fazendo o que você fazia. A mesma forma é o trabalhador do passe, o trabalhador da mediúnica. Ah, eu recebi 1000 obsessores. Sim, e o que é que você se tornou enquanto você recebia os obsessores? Se tornou obsessor, tá mal. Porque vai ficar com os obsessores lá, né? Então, nem o ativismo para fora, sem se trabalhar, nem também a busca de uma iluminação isolada individual. Por quê? Porque é isso que eu falei agora. Tem padrões nossos que a gente não vai conseguir vencer de maneira isolada fazendo meditação. Existem padrões. Por isso que a religião, principalmente do Oriente, tentou se isolar para buscar iluminação egoísta, isolada, e não conseguiu. Por quê? Porque há padrões nossos que são superados na relação com o outro, que somente podem ser vencidos na interação com o próximo. O nosso maior desafio, minha gente, é a conquista de dentro. É a conquista interior. Só que essa conquista interior não se consegue ficando isolado. Ao mesmo tempo, essa conquista interior não pode ser feita se não tem utilidade para ninguém. Olha que coisa. Por isso que o Espiritismo sintetiza a sabedoria do Ocidente e do Oriente. A tradição cristã e a tradição oriental reencarnacionista. Uma bela colocação. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte: existem padrões fortes de pensar em você que, para além das imperfeições, Kardec vai perguntar isso em O Livro dos Espíritos, né? Ele vai dizer o seguinte, tem uma pergunta em O Livro dos Espíritos na questão Perfeição Moral, capítulo Perfeição Moral. Esse capítulo eu recomendo, que é uma aula, inclusive, de estudo da personalidade humana. E nesse capítulo Perfeição Moral tem uma pergunta que Kardec faz assim: além das imperfeições, qual é o sinal mais característico de atraso espiritual? Quando eu li essa pergunta, eu disse assim, além das imperfeições, e tem mais alguma coisa? Porque eu pensava que é o seguinte, vencer as imperfeições está iluminado. Kardec vai dizer que não. Tem mais trabalho. Para além das imperfeições, qual é o sinal mais característico do atraso espiritual? E os espíritos respondem, o interesse pessoal. O interesse pessoal. Quando Kardec fala isso, ele está falando de algo de dentro. De algo interior. De algo que nós não podemos mensurar. Sabe o que eu quero dizer? É que a ação de fora é importante. Aliás, é melhor fazer alguma coisa do que nada fazer. Todos os bons espíritos dizem que qualquer progresso moral é melhor do que progresso nenhum. Mas, por exemplo, eu posso estar fazendo a caridade aqui por outro interesse. Eu posso estar fazendo a caridade para me promover. Eu posso estar fazendo a caridade para tirar selfie e ficar famoso. E ninguém consegue saber qual é a minha intenção. E é melhor que não saiba. Que cada um faça o bem, e se tiver interesse dessa ou daquela natureza. Mas o que eu quero dizer é que fazer o bem é importante, mas o trabalho não está completo. É necessário que o bem seja feito com desinteresse. Porque aí tem as intenções puras. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Perceberão Deus. Disse Jesus. Então, essa pureza de sentimentos é um trabalho constante. Porque há padrões muito fortes, meus amigos. Padrões de reencarnação passada. Quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo que, inclusive, faz experiências psicológicas. Ele é da área, ele é colega meu de atuação psicológica. E também ele faz experiências de trabalho pessoal, como todo profissional deve fazer também, se trabalhar, se autoconhecer. E ele disse para mim que ele tem um padrão interessante. Quando na vida dele, pessoal, as coisas começam a dar certo, ele sabota. Já foi casado 3 vezes. Toda vez que o casamento estava bom, ele estragava o casamento. Porque no fundo havia um conceito dentro dele, de não merecer. De não merecer. Quanta gente vive isso? Quanta gente vive isso na vida amorosa, na vida financeira, na vida familiar. Então acaba sabotando. Isso é um pensamento consciente? A pessoa quer sabotar o casamento? Não quer. É algo inconsciente.
Mas é pensamento também. Porque quando a gente fala em pensamento, a gente pensa só naquilo que a gente escolhe mentalizar. Não. E Emmanuel vai dizer isso de uma forma muito bonita na obra Pensamento e Vida, prefácio de Pensamento e Vida. Emmanuel vai dizer no prefácio assim, que esse é um tema que ele está colocando no Pensamento e Vida, porque é objeto de estudo no mundo espiritual. Parêntese. Se Emmanuel está falando que o pensamento é uma preocupação dos desencarnados, ele está dizendo de outra forma assim, vocês não estão estudando o cérebro? Vocês não estão ainda engatinhando para entender o sistema nervoso central, os lobos frontais? Ainda não sabem muita coisa do cérebro? Pois é, enquanto vocês estão tentando estudar o cérebro, nós batemos cabeça aqui para entender o pensamento. E eu vou dizer uma coisa, para o Espiritismo, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, os espíritos de credibilidade que se comunicam já de muito tempo, dizem o seguinte, pensamento também é matéria. André Luiz chama de matéria mental. A capacidade de pensar não, a capacidade de pensar do espírito. Mas o efeito do pensamento, o próprio pensamento é uma matéria mental. Só o Espiritismo para definir. Mas mais do que isso, essa propensão, quanta gente tem uma propensão a ser triste, propensão a ser melancólico. Por quê? Emmanuel vai dizer em Pensamento e Vida que pensamento ele define não é apenas no processo consciente e cognitivo, mas tudo que diz respeito à esfera do sentimento e do intelecto. Ou seja, para Emmanuel, e isso comprova um pouco algumas áreas de psicologia, a emoção que você sente também é um pensamento. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou aqui, aí alguém me dá um susto, eu reajo de maneira... Eu tenho uma emoção, aquilo também passou pelo meu psiquismo. A emoção, o sentimento são pensamentos não racionais. São pensamentos não racionais. Por isso existem esses padrões de funcionar emocionalmente que a gente não consegue romper, superar, senão com muita insistência. Porque, como nós dissemos, há o pensamento tensão, há o pensamento reflexão, há o pensamento que é uma lembrança, há o pensamento que eu fico tenso, que não é uma imagem específica, há o pensamento que é uma imagem, que eu penso por imagem. Então há várias formas, há o pensamento que é o pensamento do querer, eu estou pensando várias coisas, mas eu quero... Essa é uma área específica que Joana aborda na mensagem dela. O querer. Caetano Veloso diria bruta flor do querer na sua música. A bruta flor do querer. E Jesus, ele tentava extrair e desenvolver esse querer no indivíduo. Tu crês que eu te possa curar? O crês de Jesus é querer. Não é apenas acreditar, mas tentar colocar em prática. Porque todo querer é quando eu viabilizo, quero colocar em prática. Por fim, meus amigos, para concluir, é interessante pensar que no mundo espiritual, esse querer, esse mentalizar, esse vitalizar, essa educação dos hábitos mentais não é superada de uma maneira imediata, senão com grande esforço. Esse pensamento, até inconsciente, está o tempo todo atuando sobre nós. Quer ver uma coisa? A lei das afinidades. Emmanuel vai dizer no Pensamento e Vida que a lei das afinidades, que faz a gente se aproximar de determinadas pessoas, se afastar de outras, é pensamento. No fundo, é a nossa função mental, que faz a gente se identificar com uns e não se identificar com outros. Não tem nada a ver com antipatia, com... Não, às vezes é a identificação mesmo. É algo vibratório, mas que parte da função mental. Se aqui nesse mundo a gente tem essa lei da afinidade que nos aproxima e afasta das pessoas ao desencarnar, para além do túmulo, essa lei é muito mais forte. Nos arrasta de tal forma. Por isso que às vezes as pessoas... Eu mesmo, quando estava começando a estudar espiritismo, eu ficava pensando como é que o indivíduo desencarna e fica no umbral. É só ele pensar e muda. Não é tão simples. Porque ele está numa atmosfera que é o conjunto daquilo que ele costurou ao longo da vida. E ele não consegue sair fácil. É uma lei de afinidade. Aquilo que ele tanto quis, o querer, Jesus dizia, pede e obtereis. Buscai e achareis. É esse processo mental. Faz ele ficar sintonizado, fixado e atraído por aquilo. Ainda que seja algo sofrido. Ainda que seja um sofrimento. Por incrível que pareça. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que há coisas, e Emmanuel diz isso, há coisas em nossa vida
que são produção do nosso pensamento. Há coisas que acontecem em nossa existência que não é karma do passado. É efeito da vida que a gente mentaliza, e essa vida que a gente mentaliza acaba se concretizando. Aquilo que eu muito insisto na minha tela mental cria a minha vida como eu quero. Só pedindo alguns minutos para a Milane para encerrar. Eu contei hoje em uma casa irmã, é engraçado, eu sei que as pessoas ouviram e acham engraçado, porque algumas pessoas quiseram dizer que aquilo era karma, e não era karma. Um rapaz casado se envolve com outra pessoa fora do casamento, aí fica com outra pessoa, sai de casa depois, aí depois volta para casa, porque sente falta da esposa, aí depois sente falta da número 2, aí volta para a número 2, aí não aguenta esse vai e vem, pega a número 2, bota junto com a número 1 e convive os dois juntos, os três juntos. Aí as duas se unem, se apaixonam uma pela outra e colocam ele para fora de casa. Aconteceu isso, não sei se em São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu senti um risinho de algumas mulheres aqui com a satisfação de vingança, né? Assim, satisfeita. É karma de vida passada? Não, é a vida que eu produzo. É o tipo de vida que eu produzo na encarnação atual. Aí a gente vai para André Luiz, só para concluir. André Luiz diz o seguinte: ele descreve um escritor de baixaria, um escritor que só escrevia a baixaria, seja a baixaria no sentido erótico, no sentido vulgar, seja no sentido do terror, literatura assim, trash, de terror, de mensagens negativas, e ele descreve a desencarnação desse senhor. Está numa das obras dele, se eu não me falei a memória, Ação e Reação. E ao desencarnar esse senhor, os personagens dos livros dele, de terror, estavam para recebê-lo no cemitério, de braços abertos. E André Luiz, mas são entidades espirituais? E o mentor disse, não, nada disso é espírito. É tudo a sua mente. Ele produziu a vida que ele quis. Ele criou isso. E é por isso que vem recebê-lo. É causa e efeito. São criações do seu psiquismo. Aí em outra obra de André Luiz, há um drama conjugal de um casal, a mulher que entrou num tormento de ciúme em relação ao marido, com uma suspeita que nunca se confirmava de uma infidelidade conjugal, em função de uma secretária do marido, etc. E ela mentaliza. André Luiz entra na casa e encontra a secretária ao lado da mulher, infernizando ela. Diz, o que é isso aqui? A fulana desencarnou? Ele diz, não, isso daqui é ideoplastia. Essa mulher está tão torturada pela paranoia, pela insegurança, pelo ciúme, e esse nosso cidadão, por incrível que pareça, é inocente, nesse caso, está aí atormentando, que ela criou esse psiquismo, porque essa forma pensamento, expressão de André Luiz, está obsidiando ela, mas não é o espírito obsessor. Durma com isso agora. Agora o pior. Em Libertação, a gente vê uma família desordenada, uma situação muito desordenada, uma senhora que era casada com o senhor por segundas núpcias, né? O filho do primeiro casamento presente, havia dificuldade de relação, a primeira esposa desencarnada presente no lar, atormentando ela, etc., não simpatizando. E essa mulher, que era muito bonita fisicamente, quando foi dormir, era muito leviana, moralmente falando, saiu do corpo, e a aparência dela, perispiritual, era de uma deformação tão grande, que André diz, pareciam aquelas bruxas do passado. A tal ponto da primeira esposa, quando viu ela fora do corpo, saiu correndo. Com medo. André Luiz ficou horrorizado. E disse, Oscar Wilde, no retrato de Dorian Gray, tinha razão. A imagem. E aí, o mentor disse, André, vou lhe falar uma coisa, isso foi consolador para mim. Tem muita gente feia no mundo, fisicamente, que é muito bela. E tem muita gente bonita no corpo, que são verdadeiros monstros. Porque cria a vida que quer, psiquicamente falando. Aquela era a autoimagem, conceito de psicologia. O que eu quero dizer com tudo isso, meus amigos, é que a nossa vida se transforma em função dessas experiências da reencarnação. O sofrimento. Um amigo meu, recentemente, que teve cálculo renal, disse assim, meu amigo, eu consegui orar, que eu acho que cheguei no reino dos céus pela oração, por causa de cálculo renal. Olha a função do sofrimento. Fez ele mais espiritualizado. Né? E nós vemos isso reverberar ao longo dos tempos. Por fim, para concluir, quando eu leio a obra Paulo Estevão, eu vejo essa mudança de pensamento.
Saulo inicialmente era uma coisa, e Emmanuel descreve que em alguns momentos ele tentava dar o exemplo e não conseguia. Quando o povo queria brigar com ele, o antigo fariseu vinha e ele queria, na verdade, partir para a briga, porque ele era acostumado à briga física mesmo, à violência. Ele era um atleta. E Emmanuel dizia, um homem velho ainda ecoava. Mas quando a gente vê da segunda metade de Paulo Estevão para o final, a gente vê um homem diferente. Os sofrimentos marcaram ele. As dores, o abandono, a solidão, as dificuldades. Eu fico imaginando aqui para nós, Milani, Jesus não é gente, viu? Porque a peça que Jesus pregou, quando eu releio aquele momento que Pedro está na igreja do caminho, Saulo foi para Damasco e se converte e volta. Ele bate na igreja do caminho, está pele e osso, porque o próprio pai não recebeu ele em casa, porque ele se tornou cristão. Barbudo, olho fundo, sem dormir, estava convertido já. Bate, e aí a pessoa que atendeu nem notou que era o fariseu que havia matado um monte de cristão ali na cidade. Diz, o que você quer, seu mendigo? Ele disse, não, chame aí Simão Pedro, por favor. Eu preciso da ajuda. Tilintando, tremendo de fome e frio. Espera aí, segura aí, não entre não. E foi chamar. Como é seu nome aí? Que eu falo para Simão Pedro. Diga a ele que é Saulo de Tarso. O homem, ui, o que é isso? Foi lá e disse, Pedro, Saulo de Tarso está aí na porta. Eu fico imaginando a cara de Pedro. A cara de Pedro. Jesus me pregou uma peça agora, hein? Pedro olha para Tiago, olha para João Evangelista torce o nariz assim. Pedro, e aí, o que é que a gente faz agora? Saulo de Tarso está na porta, o homem que matou um monte de cristão, pedindo ajuda para ser recebido. Só depois é que eles vão compreender tudo isso. E só depois, aquele homem temperamental, orgulhoso, supera a si mesmo para pensar de maneira harmônica e equilibrada. Muita paz.